Oi pessoal, eu sou a Raquel do Pipoca Musical e hoje eu vou falar sobre o livro Tarkin, do James Luceno. Esse livro faz parte do universo expandido de Star Wars, foi lançado originalmente em novembro de 2014 e, portanto, integra o cânone oficial da Disney. Cronologicamente falando, ele se passa 14 anos antes da Batalha de Yavin. Se você não lembra desse cidadão, William Tarkin é um oficial de confiança do Império que serve ao lado do Darth Vader e foi responsável pelo projeto de criação da Estrela da Morte, a estação de combate que é destruída no episódio 4, essa Estrela da Morte. A ideia é que a estrela seja uma ferramenta auxiliar para governar pelo medo, já que o potencial de destruição dela é bastante significativo. O livro, como esperado, fala muito do passado do Tarkin, abordando alguns aspectos da infância dele que levaram ele a ser quem ele é. Desde pequeno, os pais dele o educaram para que ele soubesse que a vida é injusta e só os sedentos pela glória pessoal poderiam alcançar algum sucesso. Então era preciso estar disposto a esmagar qualquer um e qualquer pessoa que estivesse no caminho dele, sempre com disciplina e ordem. Aí quando ele tinha, acho que sei lá, 11 anos, os pais dele começaram a enviar o Tarkin pra Carniça, que é um lugar que ensinou a ele o significado verdadeiro da palavra sobrevivência e que mostrou que as coisas confortáveis podem ser tomadas dele da noite pro dia. O livro até chega a abordar algumas memórias do período em que ele ficava nessa carniça e o que ele tinha que fazer pra chegar no fim da aprovação. Pro bem ou pro mal, esses acontecimentos acabaram moldando a personalidade dele e fizeram com que ele caísse nas graças do Darth Sidious, que mexeu os pauzinhos necessários pra trazer ele pra perto e torná-lo a mão direita do Imperador. Quanto mais ele investigava o passado do Tarkin, a educação e os ritos de passagem assim meio diferentes, crescia ainda mais a afinidade entre os dois. Eu achei muito legal o livro trazer uma participação mais intensa do Darth Vader. Os dois são designados como líderes de uma força-tarefa para encontrar os responsáveis por um ataque à estação, que até então era um projeto sigiloso e em andamento. Então valia a pena assim descobrir quem estava por trás dessa surpresinha. Mas o que era para ser uma investigação simples acaba virando uma caçada, porque os responsáveis acabam colocando a cabeça do Vader e do Tarkin para funcionar. E a gente vê alguns shows de inteligência e deduções mirabolantes assim ao longo das páginas. Como alguns dos capítulos até mostram um ponto de vista desses outros personagens, a gente tem uma palhinha de como as pessoas enxergam Darth Vader. Um ser esquisito, frio, um feiticeiro, já que ninguém entende os domínios da força. Um dos personagens chega mesmo a falar, vai saber o que tem dentro daquele capacete. E também é super engraçado ver algumas pessoas tentando deduzir as reações dele, porque, bom, ele usa um capacete, né? Então é meio difícil você ver as expressões faciais do Darth Vader. E como ninguém vê o homem sem a máscara, a imaginação vai a mil. A linguagem desse livro é bem formal e até um pouco cansativa, eu diria. Acho que foi intencional por conta do caráter do personagem, que é todo certinho, todo cheio de regrinhas e tal, aquelas falas pomposas. E também não dá pra ignorar o fato de que é um livro bastante político, então a narrativa combina bastante com isso, mas não deixa de ser cansativo. Ele tem menos de 400 páginas, eu levei um tempão pra ler, porque assim não dava pra avançar muito na história a cada dia. Outra coisa que me incomodou um pouquinho foi a transição dos relatos do passado pro presente, porque a gente tem algumas memórias, tipo, as da infância dele eram tranquilas de você perceber a diferença, porque afinal de contas ele era uma criança. Mas assim, já na adolescência, os primeiros passos da vida adulta dele é meio difícil você saber quando o autor tá voltando pra contar, porque a transição é muito sutil, então eu ficava perdidaça às vezes na história, porque eu pensava, meu Deus do céu, em que momento que é isso? Por último e não menos importante, às vezes a inserção de algumas informações era feita única e exclusivamente através de diálogos, e eu fiquei meio bolada porque eram informações que o autor poderia ter colocado ao longo do livro, mas ele resolveu jogar tudo em uma conversa. E aí eu tenho um exemplo aqui mais pro final do livro que o Tarkin fala sem parar por 5 páginas. São 5 páginas, sem nenhuma quebra, sem nenhuma contrapartida da outra pessoa que tava conversando com ele, nada. São 5 páginas dele falando direto, sem parágrafo, sem nada. Esses pontos é que deixaram a leitura realmente cansativa, mas olhando a proposta da história e principalmente o que a gente extrai da biografia do Tarkin, foi uma leitura proveitosa porque fala muito mais desse personagem que quando eu via na tela eu ficava pensando, cara, de onde é que ele veio? James Luceno também é autor de Darth Plagueis, um livro que eu tô super curiosa pra ler, já que trata do Sith que enganou a morte. Ele ainda não foi lançado no Brasil, mas deve aparecer aí em breve. É isso então, espero que tenham gostado do vídeo sobre o livro Tarkin, do universo expandido de Star Wars. Se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário pra gente continuar se falando e eu vejo vocês no próximo vídeo.